Fala galera, bora lá. Abri o gráfico aqui agora, dia 26, quinta-feira. Falar um pouquinho da segunda, da terça, da quarta. E tô ao vivo no mercado aqui, então já vou até fazer as marcaçãozinhas ao vivo do que eu tô olhando agora para hoje, né? Já são 10h30. Eu não opero período de 9 às 10, que o mercado futuro ele abre de 9 às 18, depende, né? Durante o ano aí muda, às vezes é até às 18, 18h30. E o à vista ele abre a partir das 10 horas até às 18, 5h30, se não me engano. Então eu só negocio a partir das 10 horas, a partir do momento que o mercado à vista abre, porque o de 9 às 10 costuma ser muito especulativo ao ponto de servir para tirar o varejo mesmo, para manipulação de preço ali, onde o preço fica trabalhando lateral para às vezes acumular, distribuir mesmo, né? Igual que é o que a gente vê. É onde o pessoal ansioso, que quer terminar logo, sai clicando de qualquer jeito e aí acaba ficando de fora do mercado quando vê os bons movimentos a partir de 10 horas. Não significa que não dê para negociar, tá? Mas minha estratégia, eu prefiro esperar o mercado à vista abrir, então só negocio a partir das 10 horas. E ultimamente eu estou negociando só de 10 a meio-dia, de 10 a 1 hora da tarde. Se deu alguma coisa bem, se não deu, desligo o computador e vou para outro dia. Mas deixa eu ver aqui, vamos lá. Tô numa hora aqui, segunda-feira foi que dia? Dia 23. Dia 18. Tá, segunda-feira. Você achar agora que eu vou mudando as marcações. O que foi segunda-feira? Ah, tá. Ah, pode crer. Segunda-feira foi. Acho que falei da segunda-feira, não. Sexta, dia 20. Calma aí. Ah, tá. Segunda-feira é aqui. Ah, beleza. Segunda-feira foi onde deu. Ah, tá. Segunda-feira foi um dia bom aqui, tá? Pra gente ver uma situação aqui da mentalidade, do seu comprometimento com as suas regras no trade, tá? Que é o principal e é o mais difícil de se adquirir. Tinha esse order block aqui, que é uma coisa que eu vou falar bem mais para frente, mas é basicamente quando o preço acumulou e aí ele estourou lá para cima. Isso aqui me deixa uma região aqui de demanda muito forte, né? A gente chama de order block, é quando o institucional e o market maker ele tem que fazer compras em blocos. Daí vem o nome order block. Ele, tá vendo? Ele faz até a armadilha aqui, ó. Então é uma acumulaçãozinha muito bonita. Isso aqui deixa pra gente aqui um order block, uma região de muito interesse de demanda. E o que valida esse order block é quando ele quebra uma estrutura, né? O preço está vindo de baixo aqui, ele acumula e quebra esse topo aqui, valida esse order block pra gente. E ainda ele abriu um gap aqui, tá? Foi no outro dia, quando ele abriu, ele já abre lá em cima, então isso aqui é como se fosse toda uma alta. E demonstra muito interesse, que o preço nem abre aqui assim, vai negociando, desce um pouco, já abre lá em cima, isso demonstra muito interesse, então isso aqui fortalece mais ainda esse bloco pra gente. Quando o preço volta aqui, ele respeitou o bloco, subiu forte, eu tô aqui no 15 minutos, então é um gráfico bacana para analisar já, não é tão macro, mas já é um tempo aí que tem pouco ruído, pouco erro nos movimentos, e aí ele me dá aqui um interesse, ele me mostra que um interesse muito forte, ó, na mesma região de compra, tá vendo? Ele vai descer, ele já começa a descer com os candles aqui mais difícil, ó, dificultando, aqui já começa a ter absorção, ó, esses pavios, isso me mostra fraqueza na oferta já dentro da região. E aí quando começa a entrar a demanda, o interesse de demanda, ó, o candle cheio que ele faz, né?
E aí eu fui para os gráficos menores. O que eu observei aqui? Eu vou aqui num minuto. Eu comecei a observar. Na verdade eu peguei uma venda antes que tinha essa possível estrutura aqui, né? Na queda que ele fez aqui no micro. E tinha uma liquidez aqui abaixo, nessa linha aqui, abaixo do order block, era uma liquidez que eu estava tentando buscar ela, tá? Tava tentando buscar ela. E aí, quando o preço ele voltou, aqui eu estou no minuto já de novo, vocês não se perderem, só um minutinho. Eu tinha essa região aqui, que é uma região de possível volta aí da oferta, de interesse de oferta dos vendedores. Quando o preço chegou aqui, ele veio caindo de novo. Estava na tendência aí, no dia era uma tendência de baixa, né? Então eu resolvi ficar mais de olho em vendas, porque o dia estava de baixa. Quando ele vem caindo aqui, eu não costumo pegar, mas acabei indo por causa dessa força de venda aqui, ó, desse candle muito forte. Ele vem caindo a favor da tendência, ele vem aqui, puxa, vem aqui. Ele tinha que ter quebrado essa mínima aqui, tá? Para eu entrar de verdade, para ter validado a minha entrada, ele tinha que ter quebrado essa mínima. Na hora que ele puxa forte para baixo, quebra o topo e puxa, dá essa puxada forte para cima, eu teria uma venda aqui no teste dessa região aqui, ó. Teria uma venda no teste dessa região, tá bom? Ele não quebra a mínima, mas mesmo assim, por esse movimento muito forte aqui, ó, induzindo muita gente na compra, aí ele, pum, para baixo. Isso aqui, muita gente sai comprando aqui, achando que o mercado vai embora, porque ele está vindo ali de um suporte, onde ele respeitou. Ele sai comprando, não, o mercado vem aqui, todo mundo sai vendendo, realizando a operação no prejuízo, aí ele começa a subir de novo, a galera psicologicamente sai comprando de novo, enfim, isso é um movimento bom. Tanto é que ele realmente trabalha aqui, ó, ele fica difícil, meu stop tá aqui em cima, tá? Ele fica aqui, ele vem difícil de pegar, vai absorvendo, então realmente tinha um interesse de oferta aqui, porém ele não desceu, não respeitou. Só que aqui para frente, quando ele já começa a lateralizar bem aqui, ó, e quando eu estiver falando das aulas de Wyckoff, eu vou falar do que pode ser isso aqui, tá? Isso aqui é um preliminar suporte, tudo isso aqui tem um preliminar suporte, aí aqui é um Cell Clímax, faz um AR, aqui já tem o ST, faz um Spring, ST, 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 tudo isso aqui tem uma fase. Toda essa distribuição, acumulação que eu fico falando, ela tem fases, tá? São 5 fases, A, B, C, D e E. Aqui na fase, essa aqui é a fase C, tá? Aqui na fase D, eu já começo a entender que isso aqui pode ser uma possível acumulaçãozinha para subir mesmo o preço. E aí aqui na fase E, ele me faz o LPS. O LPS ele me faz aqui com essa capturazinha de liquidez desse fundinho aqui, tem até esse suportezinho aqui também. Ele vem subindo, ele faz 1, 2, 3, puxa para cima, puxa forte para lá. Aqui eu já tenho venda, aqui eu já posso estar fazendo uma compra, tá? Aqui eu já posso estar fazendo uma compra, ela seria invalidada se isso aqui fosse realmente um legítimo POI e tivesse quebrado esse fundo, puxado e igual eu expliquei antes. Isso aqui me daria uma região realmente validada de oferta, mas como não é, eu realmente adiantei a minha operação e eu tenho essa compra aqui, tá?
Eu tenho essa compra nesse POI, na hora que ele vem, puxa aqui, faz o fundo pro topo, quebra o fundo, puxa forte para cima. Isso aqui já me dá uma região de demanda aqui. Toda essa região aqui, ela vira uma região de demanda. Tá bom? Tô o quê? Tô numa microacumulação para o mercado fazer isso aqui, ó. Teoria de Dow, isso aqui agora. 1, 2, 3. Uma tendênciazinha micro do 1 minuto. E aí a gente tem essa microacumulação bonitinha, captura de liquidez, a gente vê o mercado depois trabalhando aqui, ó, acumulando as compras. Eu, aqui, na hora que me deu isso aqui, eu estava vendido aqui. Eu não fiz nada, deixei aqui, eu deixei meu stop aqui, deixei sair um prejuízo mesmo, porque eu estava vendido, não vou sair da minha posição e comprar de novo, porque caso o mercado quisesse descer, psicologicamente eu ia me sentir pior do que se eu girasse a minha posição aqui. Se eu não o que aconteceu? Pegar esse stop aqui é psicologicamente pior do que se eu girasse minha posição aqui para compra, o mercado descesse e me estopasse. Entendeu? Eu ia estar vendido, eu girei minha posição e tomei prejuízo. Fiquei fazendo muita coisa. Eu já errei aqui, na verdade, de eu ter pegado a posição aqui sem realmente ser um POI legítimo. Que ele vem, quebra para cima, quebra o fundo, captura o topo e puxa forte. Eu me baseei muito nessa pernada aqui de baixo, com muito interesse. O volume me deu validou essa pernada também aqui, ó, esse candle, o volume muito expressivo, tá? Muita negociação para jogar o preço para baixo forte. Mas enfim, a compra viria aqui, tá? Não peguei, mas a compra viria aqui, pagou um movimento muito bonito. Tivesse pegado aqui no topinho aqui do movimento, stopzinho aí de 65 pontos, alvo aí pagou até 5 vezes o risco, ó. Sairia aqui assim, nesse topinho aqui sairia bonito, 3 vezes o risco. Mas quando você vê essa vela vindo forte aqui, na hora que ela passa aqui, você traz o seu stop, você traz ele por 3 para 1. Do jeito que a vela vai subindo aqui, você vai subindo atrás. Pagou 4 para 1, você puxa o seu stop para 3,5. Foi para 5, você puxa o seu stop para 4,5. Você vai seguindo junto com o movimento. Na hora que ele dá uma repicada aqui, ele te tira. Beleza, te tirou com mais de 3. Tirou com 3,5, tirou com 4. Mas se for um movimentozinho até maior ainda. Isso aqui foi a segunda-feira. Na terça, o mercado... Na terça foi a venda linda que eu fiz lá e saí no 0 a 0. Porque eu tô conciliando aí a academia, o churrasquinho que eu abri também, tem toda a questão de fazer a carne e tudo mais. Eu tô ficando com pouco tempo para operar aí, de 10 às 12, de 10 às 1 hora, e acaba que eu tô meio que colocando as ordens, saindo da frente do computador. Foi o que aconteceu aqui. O mercado estava vindo, né, daquele order block. Provavelmente ele ia capturar alguma liquidez aqui em cima. No macro, eu já estava vendo... Só dar uma olhadinha aqui nessa subida aqui. Porque se deixar um POI de continuidade nessa compra aqui, provavelmente eu vou comprar, tá? Pode ser que eu compre. Se deixar um POI aqui. Igual aqui, ó. Ele tivesse feito 1, 2, puxado forte mesmo. Fechado assim, fechado abaixo e fechado aqui. Aqui eu ia fazer uma compra, tá? Mas ele não fecha acima aqui, ó, bonito. Ele não fecha bonito aqui acima, então não vou fazer a compra ainda. Deixa eu ver deixa eu ver como que ele trabalha melhor aí nessa região. Até porque aqui também é uma liquidezinha micro.
Então tá meio chatinho o índice hoje aqui, essa região tá meio chatinho porque ele tá respeitando essa liquidez aqui, porém ele tá demonstrando, ó, tendência de baixa, macro. Tem a liquidez, mas ele tá na tendência macro de 1 hora de baixa, né? Vamos lá, voltando aqui. O mercado ele vinha aqui no que eu já tinha falado nos outros vídeos, no 1, 2, 3, 4, 5. Aqui poderia ser um A, B, C de correção. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Um A, B, C de correção. 1, 2. Aqui poderia ser uma 4. Mas acho que, calma aí, essa não foi a contagem que eu estava vendo. Eu estava vendo outra contagem. Achei melhor outra contagem. É porque Elliott é o seguinte, Elliott ele é bem subjetivo, tá? As pessoas podem fazer contagem visualizando um pouco movimentos indiferentes um do outro. E não tá errado. Para 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Isso. Peguei esse movimento macro, que esse movimento maior. Eu ignorei esse candlezinho de baixo aqui, tá? Esse candlezinho de baixa. E esse candlezinho aqui também coloquei junto com a pernada quinta toda. Era isso aqui. Era um ciclo completo de baixa. Um ciclo de expansão com a correção em ABC. Aqui ele me dava o final do ciclo numa região de liquidez de 1 minuto. E também, se fosse para ser uma possível começo de onda de tendência de alta, eu estava contando como esse ABC fosse um 1, 2, 3. E aqui poderia ser uma onda 3, a onda 3, lá para frente eu vou explicar ela tende a ser estendida, dentro dela tende a ter um ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dentro da onda 3. Então aqui seria um bom ponto para na onda 3 aqui, fazer um 2, depois 3, fazer um 4 para 5. Então aqui eu tinha uma vendinha. Se fosse o ciclo de alta, no 15 minutos aqui, ó, seria a onda 1, 2 a 3 seria aqui. Tá vendo? Pegando 15 minutos, a onda 3 seria essa aqui. A 3 ou a 4, né? Acho que foi a 4 que eu vi. Tá vendo? 15, que já é o 15 minutos. É um fractal dentro de 1 hora. Aqui seria a onda 4, que poderia ficar aqui assim, se fosse uma tendência de alta. Enfim, eu tinha uma possível venda aqui no 15 minutos e no 1 hora. O que me confirmou isso melhor foi no 1 minuto, ver o mercado lateralizando. O mercado fica lateral. E aí ele dá essa puxada aqui, ó, quando ele começa a lateralizar, aqui ele já começa a me mostrar fraqueza, tá? Ele vai, ó, o que ele vai fazendo? Ele vai subindo reto e aqui em cima ele já começa a ter dificuldade. Vem, volta, ele começa a baular. Isso aqui me mostra uma fraqueza. E aí eu estou na região de liquidez, todo aquele contexto um pouco mais macro que eu comentei. Aqui em cima, quando ele lateraliza de verdade, mesmo depois dessa puxadinha aqui, ele tenta puxar de novo aqui, ó, esses dois pavis, ele tenta jogar o preço, ele compra forte aqui para passar desse preço e não deixa. Ou seja, me mostra interesse de oferta real aqui, tem alguém travado aqui mesmo que está vendendo tudo aqui, quer vender aqui, não abre mão dessa posição aqui de venda. Então isso me dá um contexto bacana no micro, para seguir com uma missão. Aí no final a cereja do bolo é quando ele vem aqui, tá vendo? Ele vem 1, 2, 3, quebra a mínima, ele puxa forte, ó.
E nem consegue também romper aqui, que se romper aqui não vale mais essa contagem aqui, tá? Não pode, quando o POI quebra um fundo ou um topo, ele não vale. Então ele vem aqui e pum, puxa forte para baixo. Aqui tem uma venda, foi uma venda, coloquei meu stop no 0 a 0, falei no Instagram aí esses dias, ontem, eu acho que foi ontem isso. O mercado foi, pagou 2 vezes meu risco, botei no 0 a 0, ele veio aqui, pum, beliscou meu 0 a 0, depois ele caiu aí 2.000 pontos. Se eu tivesse na frente do computador, provavelmente eu teria deixado meu stop aqui atrás, tá? Não teria saído no 0 a 0, porque o mercado ele vem, eu uso muito isso aqui que se chama RSI, ele mede a força, é o índice de força do movimento. Ele vem subindo aqui, ó, com muita, tentando forçar muito, ó, chegando quase lá em cima, e ele nem consegue, só belisca a região aqui, ele não consegue nem adentrar a região. Aqui ele já começa a ter muita absorção das compras aqui, ó. Já começa esse pavio aqui, vem com um bom volume, esse candle vem com um bom volumezinho. Aqui já está bem esticado o RSI, mostrando muita força, pouco resultado. Muita força, pouco resultado. O preço começa a absorver as compras aqui, ó. Não deixa aí, só belisca mesmo. Na hora que belisca a região, já não passa mais. Então, vendo esse esforço aqui e com pouco resultado, essas absorções aqui da venda, das compras, não teria saído dessa posição. Teria saído aqui, provavelmente eu teria saído. E aqui eu tinha uma região aqui também que eu já desmarquei ela, mas aqui é um POI, ó. 1, 2, quebra o fundo, quebra o topo, puxa. Então, essa aqui é uma região para mim de venda, tá? De possível continuidade da tendência. Aqui é onde, se não fosse uma região de liquidez aqui em cima, quando o preço volta aqui, busca essa região, na hora que ele vai, ele faz um 1, 2, me dá outro POI aqui, no teste aqui eu teria uma outra venda também, ó. Aqui, ó, de 70 pontos para, pagou aí 150, não pagou 3 para 1. Teria colocado aí no 0 a 0, depois de andar 2 para 1, eu teria saído no 0 a 0 financeiro, mas por ter essa liquidez aqui acima e o preço está me mostrando que tá difícil a demanda aí, porque está me mostrando muito esforço para subir, porém com pouco resultado. Então, mas eu teria saído aqui provavelmente, aqui onde eu saí no 0 a 0, meu stop estava uma operação aí de, acho que era 90 pontos, teria me pagado 3 para 1 aqui na região mesmo, teria saído 3 para 1, legal, um trade de 270 pontos. E isso aí foi o que aconteceu no dia 24, na terça-feira. Ontem, na quarta-feira, eu acho que eu fiz alguma coisa, não lembro, deixa eu ver. Ah tá, ontem eu não fiz nada, o mercado fez o seguinte. O mercado veio naquele suporte aqui, né, onde tem aquela liquidez aqui embaixo, tá no gráfico de 5 minutos. O mercado, ele começa a trabalhar aqui nesse suporte, ficou bonito, tá? Que quando ele começa a trabalhar aqui, ó, além de ter a liquidez mais macro desses outros fundos aqui, daqui, esse aqui que ele deixou, ele começa a deixar mais, ó. Então ele vai induzindo muita gente a fazer compras aqui e deixar seus stops aqui embaixo. Então ele vai tendo uma liquidez bacana aqui. Se a gente subir numa hora, tá vendo que quando ele vem aqui abaixo da liquidez, nesse candle, ele só dá um repique para cima, fecha o próximo candle de alta e depois já vem aqui para baixo. Aí só que aqui a gente está no gráfico de uma hora. Isso aqui, ó, tem aí 690 pontos, entendeu? Não, por isso que a gente tem que trabalhar com o macro e o micro, porque a gente está pegando uma região macro com uma entrada lá no micro, mesmo que a gente ande pouco no macro, no micro vai ser uma tendênciazinha de alta. Então, ele vem, captura liquidez aqui numa hora, ó. Se a gente jogar lá num minuto, é isso aqui, ó.
Ele veio. Aqui eu vou esperar o quê? Ele voltar, começar a subir e me dar um POI, o meu gatilho de entrada de continuidade, a favor da captura dessa liquidez. Ele vem subindo. Ele não me dá um POI muito bonito em nenhum momento, tá? Em nenhum momento ele me dá um POI muito bonito. Aqui ele não quebra as mínimas. Aqui ele seria melhor se ele fizesse 1, 2, 3. Quando ele puxou aqui para baixo, ele puxasse forte aqui para cima, mas não, ele vem para aqui, trabalha um ABC aqui, ó, um ABC, vem. Aí você acha que ele vai de vez, ele volta para tentar pegar, para tentar cair. Então não ficou um POI bonito, mas é um POI. A configuração não tá bonita, tá? Com o tempo você vai entendendo o que é uma configuração bonita e uma configuração pior para entrada. Bonita é quando ele vem mesmo aqui, ó, ele viesse, fechasse aqui abaixo, fechasse aqui acima, puxasse forte para baixo, mostrando interesse de descer, aí do nada ele pum, mostra um interesse melhor ainda de subir. Isso seria uma configuração bonita. Aqui ele tá essa trabalhada aqui, fica uma configuração feia, mas você tem uma compra aqui. Não estava no gráfico, já estava cuidando de outras coisas no momento. 145 pontos. Pagou aí 290 pontos, tá? Teria pagado 2 vezes o risco e deixado no 0 a 0 e tirado no 0 a 0 também. Caramba, quanta operação fazendo isso. Vamos lá. Aí o mercado veio descendo o restante do dia. Pelo jeito, deixa eu ver. Veio descendo o restante do dia. E aqui é o seguinte, quando você tem uma liquidez, uma região que o preço... por enquanto estou focando só em algumas coisas, né? Não tem como focar em muita coisa ainda. Mas vamos supor aqui, exemplo. Eu tenho uma faixa aqui de liquidez, né? Eu tenho uma faixa aqui de liquidez. É um suporte. O preço trabalhou aqui e tudo mais. Quando ele captura liquidez aqui, eu quero ver ele subindo com interesse. Que aí depois eu vou pegar um POI no meio do caminho, né? Porque ele capturou essa liquidez, eu estou achando que ele, no mínimo, capturar a liquidez aqui de cima, ele pode vir. Se eu tenho isso acontecendo na hora que o mercado rompe isso aqui, eu vejo ele subindo meio agarrado, sem interesse, quase que de lado, assim, ó. Eu já começo a ver uma possibilidade de seguir esse movimento aqui, tá? Seguir esse movimento aqui. Aqui na mínima, se eu ver que teve pouco força, não me deu nenhuma compra aqui, não me deu um POI, vejo que está tendo muito esforço, pouco resultado, pouco volume de negociação, seria um pullback que a gente chama, um movimento fraco aí. Quando ele volta caindo, se ele me der um padrão de continuidade, um POI de continuidade, eu pego uma venda, porque para mim pode se tornar possível uma tendência a favor desse movimento mesmo de rompimento desse suporte, dessa liquidez. Só que eu preciso ver isso. Não é só romper e me dar um POI. Eu quero ver ele voltando, testando, mostrando que tem pouca força, pouco interesse nessa liquidez e vai depois continuar caindo. Aqui, ele captura essa liquidez aqui. Eu vejo ele indo, beleza, de boa. Quando ele começa a cair aqui, ó, já começa a me dar um interessezinho legal de um possível POI. Porém, também nada muito significante não. Num minuto aí, nem sei se ele deixou. Mas enfim, eu acho que aqui eu não analisaria nada não, tá? Talvez, não sei se eu analisaria uma possível venda aqui.
Talvez sim, devido a esse candle aqui, ó. Na hora que ele dá essa puxada forte aqui, pum, vem agarrado, ó, tá vendo? E pum, dá essa puxada forte. Pode ser que eu começaria a analisar POzinho para continuar essa venda mesmo. Aqui talvez, ó. Aqui tem um. Esse aqui é um. Daí 150 pontos. Pagou 235, não pagou 3 para 1, teria vindo aqui teria estopado, ó. E é isso, tá sujeito a isso, tá? Mas ia tudo certo. Aqui tem outro aqui, esse aqui tá. Só que aqui já é bem tarde, né? Um horário que nem dá para negociar direito. Mas é isso. Mas eu acho que eu não viria porque é uma liquidez bonita, tá? Essa liquidez tá muito bonita, ó. Aqui ele ainda ficou trabalhando até capturar ela. Para hoje ele até abre aqui, ó, na liquidez. E é onde ele vem trabalhando hoje. Vamos ver o que eu estou analisando aqui para hoje. O mercado bem agarradinho aí, tá trabalhando entre essa tendência de baixa aqui, macro, né, de uma hora. Macro assim, né, uma hora não é tão macro, mas para o day trade é macro. Essa tendênciazinha de baixa, depois de capturar aquela liquidez lá em cima, agora ele está trabalhando entre essa liquidez, querendo respeitar a demanda dessa liquidez e respeitar a tendência de baixo. Vou tentar me localizar aqui em ondas de Elliott. Aqui foi onde a gente encerrou um ciclo, ou seja, esse aqui foi um possível ciclo de uma pernada 1, 2. Eu posso ter esse mercado indo bem abaixo, tá? Esse mercado tá indo bem abaixo mesmo. Uma 3 seria bem esticada. Trabalha aqui, depois pega mais a 5, pegar essa outra liquidez aqui, a 3 vir pegar a 3 ser a pernada mais, geralmente a 3 é a pernada mais forte, a mais esticada. Ela passaria, então ela teria força para passar essa região aqui, ó, que é uma região de uma hora, onde o preço fez uma acumulação aqui bem grande, ó, que é uma acumulação no uma hora. O preço vem, dura aqui, fica trabalhando aqui, faz a acumulação e então a região grande aí de acumulação. Se ele jogar uma onda 3, ele pode adentrar bem ela aqui, para depois fazer uma onda 4 dentro dela, onde seria o quê? Onde o pessoal comprou e tem interesse de comprar, continuar comprando, porém no ciclo de baixa, a quinta onda aqui a gente poderia pegar toda a liquidez de quem comprou aqui, vindo buscar essa liquidez mais abaixo aqui. Esse ciclo aqui seria um ciclo bem esticado, tá? Porque a pernada 1 aqui, ó, se confirmar, ela já está bem esticada, ela está aí com 2.500 pontos, é bem pesado. Aí nas regras da teoria de Elliott, a onda 3 ela não pode ser a menor, ela não precisa ser a maior, mas ela não pode ser a menor. Ela tem que ser igual ou maior a 1 e a 5. Então, vou ficar de olho um pouco nessa possibilidade. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não acredito muito não
Isso aqui, se eu começar a contar um pouco mais macro aqui, toda essa tendência aqui seria uma onda 1 e 2, uma 1, a 2 aqui corrigindo, aqui a 3, e aqui ele vem fazendo uma onda 4, pode vir mais esticado, ou já vir direto daqui mesmo, ou daqui mesmo ele já vem direto, enfim, para fazer uma onda 5 mais macro. Mas tem essa possibilidade também, vou ficar de olho. Mas tá ruim de contar aqui agora, depois do final desse ciclo, essa puxada para baixo aqui. O que eu mais fico vendo aqui é essa possível correção para continuar caindo mesmo, tá? Essa possível correção aqui para continuar caindo. Mas não descarto compra. Não tem como, não se pode ficar enviesado só para um lado, você tem que criar cenários de todos os lados. Porém, aqui na teoria de Elliott, numa hora, que é o que eu mais uso aqui no pouquinho mais macro, tá meio complicadinho de ver. Vou começar a buscar então algumas regiões de liquidez para as duas coisas aí, para compra e venda, no 15 minutos, nos 5 minutos. Vou esperar, às vezes, no 1 minuto, chegar naquela região e fazer a micro distribuição ou a micro acumulação, redistribuição ou vice-versa, para analisar alguma coisa. Aqui, de novo, a gente vai ter liquidez aqui em cima. Só que agora já é uma liquidez um pouquinho mais complicada, mas tem. Porque quando ele quebra a mínima aqui, ó, essas mínimas, quando ele quebra isso aqui, ele me valida a liquidez aqui. Quando ele quebra uma estrutura, ele tá vindo aqui, 1, 2, 3, quando ele quebra aqui, ele valida a liquidez aqui de cima. Se ele não quebra aqui, continua subindo e quebra esse topo aqui, essa estrutura, ele valida a liquidez aqui de baixo, entendeu? Ele tem que quebrar as estruturas para validar as liquidez. E ele realmente veio, capturou a liquidez, ele puxa para baixo aqui, então ele valida a liquidez aqui em cima. Se o mercado chegar aqui, vir descendo e fizer um POI, eu pego a venda, né? Eu vou ter venda lá em cima. Cara, isso aqui tá mostrando muita força de demanda, ó, o preço tenta acumular, vem, captura liquidez, agora ele sobe, começa a trabalhar aqui, tá mostrando força de demanda. Se ele continuar trabalhando essa lateralidadezinha aqui acima, vou fazer a marcação aqui. Se ele começa a romper aqui, eu ver ele rompendo forte aqui assim, e aí ele dá uma corrigidazinha, começa a subir, me dá um POI, eu pego a venda, eu pego uma compra aqui, tá? Isso aqui vai ser para seguir a possível tendência saindo dessa reacumulação aqui, seguindo essa liquidez aqui de baixo. Isso aí, ó, ele tá subindo. Aqui eu tô nos 5 minutos, eu vou para 1 minuto. Isso aí. Se ele vem corrigindo aqui agora, ele vem subindo, me der um POI, eu tenho uma compra aí, tá, galera? Uma comprinha aí ao vivo, é o que eu tô vendo agora por enquanto para compra. Deixa eu ver aqui, mais alguma outra compra. Posso também ter uma compra ele vindo aqui embaixo, vir subindo, dar um POI, eu vou indo. A liquidez micro de 1 minuto, eu não gosto de usar ela, mas dependendo do movimento aqui do POI, se for um POI muito bem configurado, pode ser que eu faça, mas na verdade não me agrada muito não.
porque tem esse gapzinho aqui, ó, e o mercado pode vir querer fechar esse gap. O gap ele é uma ineficiência no preço. Então tem esse gap que me deixa... Agora, ele pode vir aqui abaixo dessa mínima de hoje, tá? Ele vindo aqui abaixo dessa mínima de hoje, fechando esse gap aqui e voltando forte aqui, mostrando interesse, uma vela bonita de interesse aqui, de demanda, e me dando POI, eu já fico mais de olho, fico mais confiante do que aqui abaixo. Já fico mais de olho nesse movimento aí do que aqui para compra. Deixa eu ver se eu tenho alguma região abaixo aqui de demanda. Não tenho. Aqui virou uma região de demanda meio quase que um POI aqui nos 5 minutos, bonito, macro. Aqui seria mais bonito se ele tivesse dado uma fechadinha melhor aqui. Toma aqui, vem para cá. Isso aqui seria uma grande região de compra, de demanda, tá? Até a compra que eu falei aqui abaixo, ele vinha aqui, depois, agora que eu observei isso aqui nos 5 minutos, e ele vinha voltando aqui me dar o POI, ela fica um pouquinho mais arriscada, tá? Porque aqui eu tenho uma região de demanda, e se o preço perder essa região, ele me mostra que regiões de demanda não estão sendo respeitadas, que está entrando oferta no mercado. Então, acaba ficando pior. Vai ser uma análise aí bem na hora ver, né, a intencionalidade, ver o volume de negociação, se me dá um gatilho bem configurado. Mas agora, entendendo que isso aqui pode ser uma região bonita de demanda, eu tenho um pouco de receio. Se o mercado perder essa região aqui, é porque a demanda não está sendo respeitada, tá? Eu ainda prefiro comprar daqui para cima. Prefiro que o mercado venha, comece a subir igual eu falei aqui e me dê os POIs daqui para cima. A partir dessa reacumulaçãozinha aqui. Para venda, estou olhando aquela liquidez lá em cima e vou olhar isso também aqui que eu acabei de explicar. Se o mercado vir descendo aqui e não respeitar essa região de venda, aí ele vir corrigindo, não me dá nada muito expressivo de compra, nada bonito, e começar a cair de novo, aqui para baixo eu já começo a pensar numa possível venda aí para continuar a tendência, tá? Porque aqui seria o quê? Uma distribuição onde me mostra força, rompendo o suporte, tá me mostrando forças aqui, que suporte não está sendo respeitado. Não fica bonito porque aqui é muito furo, não os furinhos bem... Quando eu falar das estruturas de Wyckoff, vocês vão ver que às vezes a gente vai conseguir identificar uma acumulação, uma distribuição por esses furos, né? Respeita, entrando muito mais oferta do que demanda. A demanda aqui embaixo não consegue nem segurar o preço no suporte, né? E a oferta não deixa nem chegar lá perto da resistência. Porém, os furos aqui são muito fortes, muito assim, acaba meio que deixando a estrutura não tão lateral, né? Não tão uma estrutura, mas é sim, tá? Mas é. Tanto é que aqui na frente aqui o preço faz o quê? O preço já abre aqui, ó, e já começa a trabalhar aqui dentro de novo. E é isso aqui, se isso aqui mostrar para mim que veio e é uma captura de liquidez, ó, quando ele vir para cá, perder essa região aqui, testar ela de novo, começar a cair, me deixar um gatilho de venda, eu estou seguindo essa distribuição, aqui, né, toda essa distribuição com essa captura de liquidez. Então, fico observando isso aí para vendas também, esses dois cenários para venda,
cenário para compra é daqui para cima alguns POIs bonitos, bem configurados. Se ele vir aqui, é um pouco mais arriscado, porém, pego também, agora que eu tenho essa região aqui nos 5 minutos de demanda, se ele vir aqui testar, vir dando umas puxadas bonitas e me deixar um POI um pouco mais acima, eu vou ter esse cenário um pouco mais arriscado, menos arriscado ainda que o de baixo, né? Que é aquele que se ele perder a região, fechar o gap, vir subindo. Esse aqui, eu gostaria de ver os POIs formados mais lá em cima, tá? Mesmo assim, ainda fica bem arriscado. Na verdade, essa aqui é bem arriscada, mas, enfim, se vir aqui, vir puxando forte, deixar um POI que puxa forte para baixo, puxa forte quebrando todo, puxa forte e quebra de novo aqui, induzindo muita gente a comprar, vender e pum, no terceiro movimento puxa forte para cima. Se eu ver que é um POI bonito, eu tenho a venda no teste, dessa região, porém é mais arriscada do que daqui para cima e testando só essa região aqui, voltando e daqui para cima, deixando o POI daqui para cima. Então tem esses 3 cenários de compra até agora, por enquanto, e 2 de venda aí para começar a visualizar meu dia. É isso, galera. Eu acho que era o que eu tinha para falar. Segunda, terça, quarta e hoje ao vivo aí. Queria ver, né, se talvez ficasse mais um pouquinho, mas o vídeo vai ficar muito esticado. Se eu visualizo um POI aqui pra gente entrar ao vivo aí na operação e numa comprinha, ó. Aqui pra cima aqui, se me deixar um POI eu já entro, tá? Se deixar um POI eu já entro, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto eu não vou falar só disso, mas assim, aqui também teria uma operação que é o de entrada no choque. É quando o mercado lateraliza. Calma aí. O mercado lateraliza. Quando ele captura a liquidez, ele faz um pivôzinho, ele desce, ele faz um pivôzinho de alta e ele quebra, pum, o fundinho com muita intencionalidade. No teste aqui, a gente tem uma venda para surfar o movimento aqui. Porém, esse movimento ele é extremamente feito para captura de liquidez após você ver realmente uma distribuição ali ou uma acumulação. Quando o mercado realmente fica ali fazendo suporte, resistência e quebra, faz isso. Entendeu? Aqui a gente tem na hora que ele faz a armadilha aqui, o spring, a gente entra. Não estou usando ele tanto ultimamente, já usei mais. Só uso hoje para realmente aqui, ó, essa possível micro distribuição, se ele tivesse vindo aqui nesse candle aqui, ó, viesse aqui, puxado aqui, e aquele puxado forte no candle único, com interesse de venda, no testezinho aqui, eu tenho uma venda para pegar o movimento de baixa. Basicamente isso, tá, galera? Mas por enquanto eu não vou falar das entradas nem em order block, nem em choque, vou ficar focado aí só nas entradas em POI nos vídeos. Uma vez ou outra, caso se eu pegar alguma entrada em choque ou order block, eu comento um pouco aí, mas eu acho que não, acho que eu vou ficar focado aí porque os vídeos também servem para eu fixar melhor, né, o conteúdo. Quando a gente ensina e fala, a gente acaba aprendendo melhor, aprendendo mais fácil, então tem um interesse por trás meu e dos vídeos também, que é maximizar meu conhecimento. E vamos seguindo assim, galera. Obrigadão aí, quem ficou até o final, quem viu todo o conteúdo. Tamo junto.